Veja, você está ficando velho, seus filhos não seguem os seus caminhos. Por isso, queremos que você constitua um rei sobre nós. Essas palavras foram ouvidas por Samuel e estão registradas em 1 Samuel 8:5. Hoje eu quero falar com você sobre alguns desses desafios do envelhecer. São duras as palavras que Samuel escuta da liderança do povo. Mas é interessante o que o incomoda e como ele lida com elas. Primeiro, ele tem que escutar: você está ficando velho. Que difícil isso, né? Todos nós envelhecemos, todos nós vamos perdendo alguma das nossas capacidades de outrora. Vão surgindo dores, vão surgindo algumas dificuldades. É interessante que alguns versículos abaixo mostram que Samuel ficou incomodado, mas ele não ficou incomodado porque disseram que ele estava envelhecendo. Isso aponta algo interessante para a gente: a consciência daquilo que nós somos e do que significa lidar com limites. Talvez até mesmo Samuel não estivesse satisfeito com alguns dos problemas pelos quais ele estava vivendo. Ter consciência das dificuldades é muito importante e até mesmo bom, porque a gente vai conseguindo aprender a lidar com essas dificuldades e experimentar o que a vida tem de melhor em cada momento. E também aprendendo a lidar com os desafios. Ora, é muito comum ouvir falar assim: fulano não vai ao médico de jeito nenhum. A gente precisa aprender a lidar com o ir ao médico. Eu não tomo vacina de jeito nenhum. É preciso aprender a lidar, a se cuidar. Esse é o primeiro ponto. Você está ficando velho. Todos e todas estamos ficando velhos e velhas. Segundo ponto é que eles dizem: seus filhos não seguem os seus caminhos. De fato, os filhos de Samuel escolheram caminhos muito ruins. Samuel os colocou como juízes, como líderes do povo, mas eles eram injustos, opressores e tudo mais. Então, é difícil quando a gente tem uma expectativa, uma esperança, e quando a gente está falando especialmente dos filhos. Mas é comum também, a gente envelhece, os nossos filhos escolhem os seus caminhos. De modo interessante, não é isso que incomoda também Samuel. De algum modo, Samuel tem consciência de que ele é uma pessoa que escolhe os seus caminhos e seus filhos são outras pessoas. Ele, de algum modo, por mais que tenha feito a parte dele, sabe que não é suficiente. Ele sabe que existem limites para o seu exercício da paternidade e que, de fato, ele não tem domínio sobre os seus filhos e sobre as decisões dos seus filhos. Isso é muito importante para todos nós. A gente, como se diz no ditado, cria os filhos para o mundo. Então a gente está vivendo fases diferentes. Eu tenho uma filha adolescente, estou naquele desafio gostoso do ensinamento, do aprendizado, da troca de experiências. Alguns estão com os filhos novinhos, outros já estão com seus filhos envelhecendo rapidamente, outros estão na fase em que os filhos começam a sair de casa, enfim. Os filhos são assim mesmo. Cada um segue o seu rumo e a gente vai aprendendo o exercício importante do orar por eles. A gente vai aprendendo o exercício importante do pedir para eles aquilo que a gente precisa, porque conforme a gente envelhece, a gente também vai se tornando muitas vezes dependente e precisamos aprender a desenvolver um outro tipo de relacionamento com os filhos. Um relacionamento que às vezes é o de descobrir o quanto nós somos dependentes e o quanto nós é que temos a autonomia, o quanto nós precisamos dar a eles, assim como estivermos acostumados por muito tempo, e o quanto a gente precisa aprender a pedir
e a também, em certa medida, depender de suas ajudas. Samuel não fica bravo porque falaram que ele envelheceu e nem fica bravo porque falaram que seus filhos caminhavam por outros caminhos. Mas o que o incomoda é quando eles dizem: queremos um rei, queremos que coloques um rei sobre nós. Ora, Samuel fica bravo ainda, ou bravo, ou incomodado, e depois ele vai conversar com Deus. Primeira atitude importante, né? Ele busca auxílio daquele que pode mais do que ele. Ele vai buscar o conselho de Deus. E Deus justamente fala: não fique incomodado por eles falarem isso. Eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. O que eu acho interessante nesse incômodo do Samuel é que ele se incomoda pelo que de fato mais interessa naquele momento, que é ele era um líder, exercia uma liderança sobre o povo. Então ele está preocupado de fato com os rumos do povo. Ele está preocupado com as escolhas que o povo está fazendo naquele momento. Ele está focado naquilo que é o mais importante, não na sua vaidade, não nos seus dramas familiares que de fato têm uma importância para ele naquele momento. O seu envelhecer tem uma importância para ele naquele momento, mas naquele momento ele estava exercendo liderança. Ele estava naquele momento atento às questões do povo. Então ele não coloca aquilo que o incomoda, talvez, ou aquilo que poderia incomodá-lo pessoalmente ou familiarmente. Ele consegue, naquele momento, focar nos problemas do povo. Isso significa o quê? Ao meu ver, não é que a gente deva ignorar os nossos problemas pessoais, mas que a gente vai aprendendo a discernir também o que está sendo discutido naquele momento. A gente vai aprendendo a entender o que acontece em cada momento da nossa vida e que a palavra discernir se faz necessária nesse momento, aprender a separar algumas coisas. E nessa separação, nesse discernimento, ele consegue focar melhor para ajudar o povo. Ele poderia, então não quero mais saber de nada. Ele podia ter feito isso, ele podia ter achado, eu estou ficando velho e não sirvo para mais nada. Não é isso. Samuel continuará com um ministério preponderante. Ele vai ungir o próximo rei, que será Saul. Ele vai ungir em nome de Deus o outro rei, que será Davi. Ele ainda tem um exercício de um ministério importante. Embora o povo escolha outros rumos, embora os seus filhos escolham outros rumos, embora ele esteja envelhecendo, ele ainda tem um testemunho, ele ainda tem um ministério. E é isso que eu quero dizer para você também. Às vezes a gente acha que já passou o tempo, às vezes a gente se magoa, se sente entristecido, ou de fato os limites da vida se colocam de um modo muito pesado para a gente. Mas a gente não sabe do futuro. Então o nosso papel, o nosso caminho é viver e conversando com Deus e encontrando o nosso ministério, encontrando o nosso trabalho, encontrando o sentido de cada passo que a gente ainda tem para dar e que podem ser passos extraordinários, incríveis que a gente nem imaginaria. Veja, Samuel será aquele que vai ungir Davi lá na casa de Jessé. Será aquele que vai dizer: não, Jessé, não é nenhum desses seus filhos. Deus tem algo de bom para cada um de nós. Deus tem algo de bom para você. Que Ele te ilumine, que Ele te abençoe nesse processo do crescer, do amadurecer, do envelhecer, do se frustrar, do se alegrar, mas o de continuar manifestando a graça de Deus no mundo. Um grande abraço do pastor Pedro, da Igreja Metodista na Lapa, para você e para a sua vida.